Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Bom, hoje eu tenho uma história verídica para contar para vocês de mentores espirituais, com muito tempo de trabalho, que foram impedidos de ascender para os planos mais elevados da vida. Vocês vão descobrir o porquê e isso vai nos ensinar muito hoje. Então sejam muito bem-vindos, meus queridos inscritos, porque nós vamos aprender mais. Nós vamos entender se é possível escolher como pagar um karma negativo. Nós vamos ver como comutar o karma, ou seja, trocar por certas atitudes, por certos afazeres, enquanto aqui encarnados, enquanto desencarnados, se preparando para vir para o ministério da reencarnação. Nós também vamos ver como é feita a medição do karma negativo, sem contar conhecer como funcionam e operam os conselhos kármicos. É incrível o vídeo de hoje que eu te convido. Tu também vai entender como os karmas coletivos são atingidos, são quitados. E também nós vamos perceber que Deus está vendo tudo. E vejam que eu marquei o eu ali no meio de Deus, porque a nossa consciência não esquece nada. E aí está o karma negativo. Todas as ações negativas ficam arquivadas na nossa consciência. Será que era isso que impedia tão abnegados mentores de ascender? A história é realmente incrível. Vamos ver. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Docs, Documentários Espirituais. E no estudo de hoje estamos acompanhando o livro Ação e Reação. Este caos está contido aqui dentro. E aliás, eu vou deixar o link na descrição, caso tu queira ler. É de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esparramem no sofá, pessoal, porque são muitos os aprendizados. Tu vai sair daqui completamente enriquecido, com uma nova visão do mundo. Eu tenho certeza, vale muito a pena acompanhar essa história do nosso querido mentor Druso. Ele diz assim: há 30 anos, olha só, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, cuja abnegação muito devo neste posto de luz. Ele contava do posto de luz que era numa região do umbral muito densa, que atendia os umbrais mais densos, ao ponto de que do lado de fora, das grossas janelas, havia muita escuridão e sempre um intenso vendaval, devido realmente a atender as regiões dos vales mais escuros do umbral. Era lá o trabalho abnegado do mentor Druso. Então ele conta a história de Ascânio e Lucas, né, cuja abnegação muito deve naquele posto de luz. Ascânio e Lucas são assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Puxa vida, pensar que seres assim não poderão ascender. Vamos entender. Quando os conheci, em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores, provavelmente naquelas paragens ou em outras. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado. Eles não demonstravam a necessária condição para ascender às esferas mais elevadas. Por que será? Nem eles entendiam. Por quê? Porque, totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Eles estavam sempre lá em cima, não os restava tempo para verificar as suas sombras mais profundas, digamos assim, né? Então, desta forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades, que lhes não reconhecia o mérito imprescindível. Mas o que será, né? Já querendo ascender. Dilatava-se o impasse, quando um deles, então, solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos,
né? Os seres que estão mais acima na evolução, mais sábios, mais bondosos, mais amorosos, com mais quantum energético. E eis que, né, ele recorreu aos tutores do conselho kármico. E o requerimento encontrou o curso normal, até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. O que eles aprontaram? A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, é o campo da memória. A maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo. E por intermédio delas, importantes conclusões surgiram à tona. Eu digo que Deus está vendo, é a frase de hoje, vocês vão entender. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as extensões de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. Então, tinha muito crédito. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Foi em 1429. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, eu dou um parênteses aqui, que vocês percebam que diz aqui, né? Arrebatados aos arquivos da memória e doer-lhes profundamente no espírito depois da operação magnética. Ou seja, a hora que eles recuperaram a memória, voltou o peso da consciência. Tu viu que lá nos escaninhos da memória, como dizem, esquecidos pelo nosso consciente, ainda arquivavam um momento da história que nos felicitava o esquecimento, justamente porque com o esquecimento a gente não sofre, mas ele está lá. Deus não esqueceu, nossa consciência não esqueceu. E ao recordar, voltou todo o peso da consciência daquele momento. E por isso que depois dessa operação magnética, passou a doer-lhes profundamente no espírito, né? Reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de grave delito por ambos cometidos em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Então, famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza. Então, desencarnaram jogando do alto de uma fortaleza. Lá no território de Gantinais, e sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram, mais tarde, torturantes remorsos além do sepulcro. E o que aconteceu, né, pessoal? Chegados a esse ponto da inquietante investigação pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, se queriam continuar vendo mais, e ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. E o que aconteceu? Eles solicitaram um retorno ao Instituto Universal da Reencarnação, nascer de novo aqui na nossa frequência de matéria. A gente vai perceber a importância de estar aqui, de que fazendo aqui é muito mais válido. Por isso a gente vai falar sobre a comutação do karma logo mais. Então, deste modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao invés, o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução oferecem as suas vidas. Se lembram do Docs passado? Este aqui, onde a gente falou sobre o porquê as pessoas desencarnam em acidentes aéreos? Da mesma forma, esses irmãos, num passado, jogaram pessoas das alturas. Daí, então, colheram caindo das alturas. Mas calma. Olho por olho, dente por dente é outra história que a gente ainda vai estudar, porque não é assim que funciona.
Vamos continuar aqui. Quer ver? Então eles optaram por tarefas no campo da aeronáutica, cuja evolução ofereceriam as suas vidas. Porque a gente sabe que sempre que cai uma aeronave, eles vão investigar as causas, corrigir os problemas e melhorar e deixar cada vez mais seguros os voos. Então eles ainda foram nobres para destinar o seu karma de cair, fazer algo ainda em prol da humanidade. Então, há 2 meses eles regressaram às nossas linhas de ação, ao plano espiritual, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta do século XV. E aí eles se sentiram aliviados da consciência. Mas tem mais coisas neste processo, olha, porque aí voltamos ao resgate coletivo, né? Por várias vezes os avistei antes da partida, antes de eles encarnarem então para este quitar de karma. O que aconteceu? Associavam-se Asclênios e Lucas, né, a grande comunidade de espíritos amigos em departamentos específicos da reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne. Para a gente ver como nada é por acaso, e os desastres coletivos, as pessoas se reúnem para passar por essa questão, que necessitam, como a gente viu no Docs passado que eu recomendei. Então, abraçando assim o trabalho redentor em resgates coletivos, porque os resgates coletivos servem também para esses aperfeiçoamentos dos nossos sistemas em diversas áreas. Então, e a escolha de como pagar o karma? Como que é e como que funciona? E veja que interessante, né? A pergunta que nos trouxe. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saudariam as suas condutas? Eis que o mentor Druso diz que nem todos. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual aconteceria aos benfeitores a que me reporto? Estes dispunham deste direito. Viu como a nossa prática do bem sempre é boa? Tem aquela frase que diz, né, que toda uma onda negativa, ela é anulada por uma onda positiva, para trazer de volta o equilíbrio. Então toda a nossa ação e prática no bem é a nossa comutação kármica, como a gente vai ver. E é assim, né, pessoal, que há muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoantes os ditames da própria consciência, não alcançavam semelhante prerrogativa. Eles não tinham, segundo a própria consciência, condições, créditos para que agissem de outra forma. E a única forma de quitar aquela energia teria que ser passando pela situação, porque é a que se faz, a que se paga. E a gente sabe que todos os karmas adquiridos na Terra, aqui na Terra, na matéria, deverão ser equilibrados. A gente vai entender melhor o porquê. Então, cabia aceitar esses outros que não tinham condições, nem créditos, nem trabalho no bem, cabiam aceitar sem discutir as amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, em problemas diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves, porque eles próprios não iam conseguir ascender com aquela cláusula na consciência, e eles não tinham moral para fazer pelo bem, por enquanto, e aquilo lá os pesava. Os pesa a ponto de impedir até mesmo a continuação da evolução, da prática do bem. E daí a gente vê acontecer no mundo coisas que nós caracterizamos como terríveis. Mas para os mentores, eles inclusive programam esses acontecimentos para a libertação dos espíritos nossos irmãos. Interessante, né? Muda a nossa perspectiva completamente. E quanto aos familiares, né, sofrerem injustamente, afinal de contas, todas essas pessoas têm familiares que vão sofrer muito, mas nada no universo é injusto e nada é por acaso. Olha só, e os pais, inquiriu meu colega alarmado. A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Como não? Respondeu o orientador. Nosso querido Druso, né? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acompliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram juntos dos filhos em outras épocas, a fim de que
aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o caminho que todos devemos ter na terra ao Instituto da Família. Porque às vezes, pessoal, é o sofrimento que nos faz evoluir, né? Existem 3 forças que nos fazem evoluir. São 3 tipos de dores. É a dor evolução, a dor expiação, que é neste caso, e a dor auxílio, que é assunto para um próximo Docs, então se inscreva. Então, a dor coletiva é o remédio que corrige as falhas mútuas. Então, vai ser reunido nessa família apenas as pessoas que precisam passar por aquela situação para crescer, amadurecer ou dar mais valor, para que não venha a falhar no futuro, novamente angariando mais dívidas e ficando presos a esta roda de samsara. Então, assim, é uma forma de libertação. O espírito evolui dessas formas no universo, né? É muito interessante. Então, vem a quitação da consciência, e isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra. É aí que eu queria chegar, se lembra? Que a gente estava falando sobre o porquê que as pessoas precisam passar por tudo isso. Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem a plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. E, para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. E lembrem-se, né, que nós aqui na Terra temos o direito, o dever e a obrigação de sermos felizes. E nós só conseguiremos ser o dia que a nossa consciência for tão leve quanto a pena, né? Que o nosso coração estiver mais leve que a pena de Maat. Se lembra lá no Egito, a pena de Maat na balança, de um lado da balança e do outro o nosso coração. Se o nosso coração for mais leve que a pena de Maat, nós ascendemos. E ainda tinha um peso muito grande no coração, por mais que oculto, dos nossos 2 irmãos aqui. E eles precisaram quitar aquela consciência. Eles poderiam trabalhar de forma a servir no bem, né? Mas eles optaram, de forma ilustre, a quitar este karma trabalhando em prol da humanidade para melhorar a aviação. Como eu digo, Deus está vendo tudo o que acontece quando alguém faz alguma coisa. Deus está vendo. Mais cedo ou mais tarde, tudo será visto, tudo será equilibrado, tudo será quitado. Não podemos fazer ou querer fazer justiça com as nossas mãos aqui na Terra, porque a justiça se dá frente à nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, porque ninguém consegue ascender destes planos sem esta consciência leve, sem a consciência tranquila, sem tudo estar quitado e organizado. Então, Deus está vendo. E o ensinamento era profundo. Comutar o karma é praticando o bem. A única forma que a gente tem para a gente apagar os males do passado cometidos por nós é reescrevendo o bem, fazendo o bem. A gente pode sim quitar os karmas. E por isso que a gente deve aproveitar que estamos aqui encarnados na Terra, porque o que a gente faz aqui, a gente quita daqui. E assim, não necessitando mais, quem sabe até retornar e podendo ascender a planos e esferas mais elevadas. E aliás, te levar para esferas mais elevadas é o que eu gosto de te auxiliar, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de trazer conteúdos que façam esse tipo de serviço para a humanidade. Por isso, se inscreva aqui no canal apertando este botãozão maravilhoso que te traz alegrias e coisas maravilhosas todos os dias. Não esqueça, por favor, de dar o like no vídeo se você gostar e me deixe um comentário. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!